Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Clube B2. Hoje, mais uma vez, com uma pessoa aqui que faz parte dos nossos membros. E gostaria de apresentar você aqui, Marco Uliana, um dos membros aí que tem, nossa, tem um currículo gigante, hein, Marco? Que currículo. Nem tanto, não é não. Seja muito bem-vindo. Eu vou ler aqui o currículo do Marco para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele. Filho de economista, de professora, né? A família é tudo ali, né? Engenheiro mecânico, professora. O pessoal gosta da parte de educação, né? Graduado em letras, né? Letras. Pós-graduado em agronomia, cursos técnicos de segurança de trabalho, enfermagem de trabalho e aí diversas experiências profissionais na área de segurança, né? Eu tenho a empresa, no caso, que foi fundada, a Oeste foi fundada que ano? 97. 97. Que é a empresa hoje que ele está junto com o César, seu irmão, né? E rotariano também desde 2014. Tem uma história longa, tem um currículo enorme aqui do Rotary aqui. Mas eu vou destacar aqui como principal, que acho que o principal é a questão do intercâmbio, que é o que está no sangue aí, que você vive diariamente. Hoje você está como chair, né, do distrito. O distrito, para quem não sabe, é um grupo, né, é dividido em grupos de clubes, né? Composto por quantos? 73 clubes. 72, fala um pouquinho, você já dou... 72 clubes reunidos em 50 e poucas cidades. Isso. E, além disso, como governador assistente, esse termo, governador assistente. Governador assistente, que para quem não sabe, o distrito é liderado por um governador, né? É assim que funciona do Rotary. E você cuida de uma pequena região ali que você dá toda assistência para a governadora, né? Para alguns clubes aí a gente tenta descarregar um pouco a responsabilidade do governador, né? Já foi presidente já do Rotary, né? Que ano que você foi presidente, Marco? Foi no 19 e 20. 19 e 20. Daqui do Rotary Clube de São João da Boa Vista. Membro titular do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o CONDEMA. Membro titular do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Infraestrutura, que é o FUNSAI. FUNSAI, isso mesmo? Isso. Membro titular do Conselho Municipal de Saúde, CMS. E outras atividades aí, que presidente do Clube de Automobilismo, membro titular do Conselho Deliberativo da Orquestra Brasileira Inclusiva, que é um mega de um projeto que tem aqui em São João da Boa Vista. Muito legal. Tive o prazer de conhecer, né? Então, enfim, tá aí. Apresentado o nosso querido Marco Uliana. Aliás, muito querido, até recentemente foi, né? Recebeu um título aí de cidadão são joanense. Você viu tanto que as pessoas... Que muito me honrou. Tem considerações aí. Então, hoje o bate-papo é com esse homem aqui. Marco, vamos começar aqui então. Primeiro, queria te fazer uma pergunta que eu sempre começo aqui com o pessoal. Esse é um projeto do clube, né? O podcast, a gente fala um pouquinho ali. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que é para você, né? O que está sendo para você o Clube B2, a sua participação? Qual é a sua percepção? O que você está achando? Qual é a sua percepção em relação a isso? Queria ouvir um pouquinho. O Clube B2 ele é bastante interessante no sentido de te conectar com pessoas interessantes que têm o mesmo propósito que você, que é crescer eticamente, ter uma rede de contatos boa. Você aprende muito, cada dia é um aprendizado, em cada situação ali é um aprendizado diferente. A gente tem a oportunidade de passar o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, compartilhar isso com as outras pessoas. E é uma ideia fantástica. Esse clube, eu acho que a tendência dele é crescer com a entrada de outras pessoas que vêm para somar. É fantástica essa ideia daí. Eu acho que um ajuda o outro. É essa a filosofia. Não, legal, show de bola. Eu fico muito feliz aí com questão de ajudar. Hoje mesmo, nossa, você trouxe o assunto lá de internacionalização, você já trouxe insights ali dos projetos do Rota, que você está por dentro, como que poderia viabilizar, enfim. Então, essa troca de gente, várias assim, competências, experiências, isso agrega muito valor ali no nosso, cada reunião que a gente se encontra, né? É muito legal a gente poder compartilhar experiências e saber que pode ajudar alguém, pode fazer diferença na vida de alguém. Maravilha.
Bom, começar um pouquinho então, eu quero falar sobre a tua formação, primeiro, origens familiares, e falar um pouquinho sobre a questão dessa raiz forte acadêmica que te levou. Eu vi ali que, né, profissionais ali, tem uma turma ali, professor, acho que são dois, né? A sua mãe e teve mais A Regina a era Regina. professora também. Ou seja, o pessoal gosta da área acadêmica. Isso. E aí você acabou iniciando sua vida em letras. Como que foi esse início? Como que foi, de onde que veio essa influência? Por que você escolheu esse... Na verdade, eu não concluí. Eu comecei a faculdade, a Unify, lá em 82. Fiz economia, que na época era economia, o básico. Eu fiz 3 anos, daí não concluí, mudei para Campinas. Daí fiz a PUC, comecei a fazer economia lá também, 2 anos. Também não, voltei para São João, não concluí. Daí a vida da gente profissional vai tomando um rumo e foi ficando para trás. Depois eu retomei os estudos, fiz letras, que eu sempre gostei disso. Aí foi alguns cursos que precisava fazer na área, para especialização na área de profissional mesmo, questão de segurança do trabalho, fiz o técnico, enfermagem, dei aula há muito tempo no Senac, fui coordenador do curso. E meus irmãos também nessa área aí, o César foi o primeiro que puxou a fila para segurança do trabalho. Depois o Davi veio, meu cunhado veio também, todo mundo, bastante gente da família entrou. Também na área da educação, que você citou, minha mãe foi professora há muito tempo. Quando veio para São João, ela foi readaptada, trabalhar numa outra área, porque não podia mais dar aula por conta das cordas vocais. E o César deu aula acho que mais de 10 anos de física, em curso preparatório para cadete do Exército, se não me engano foi isso daí. E assim, a gente vai trocando experiência. E me fala uma coisa, como que surgiu a ideia de ir para o lado da segurança do trabalho? O que despertou esse interesse aí? Como eu falei, o César foi o pioneiro nessa área. Ele montou a empresa dele lá em 97. A gente, por um longo tempo, eu trabalhei bastante em conjunto com ele, até quando ele mudou para São Carlos, passou no concurso, e eu senti a oportunidade de continuar a Oeste aqui em São João, na região. Então ele foi para lá, nós demos continuidade aqui, até hoje a gente trabalha junto. Ele é um engenheiro responsável pela empresa e eu faço a correria nas outras áreas aí. Parte de treinamento, avaliação ambiental, todo esse tipo de coisa. Elaboração de documento, acompanhamento em perícia, todo esse tipo de coisa a gente trabalha. Legal. E aí, beleza, você foi para a área de segurança do trabalho e você comentou que você também teve bastante experiência na parte de docente, né? Você foi para o Senai, teve também, acho que, teve alguma, que eu vi aqui uma faculdade, né? Que você deu aula também, foi na FAI, é isso? Uma época eu dei aula na FAI no curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. E foi um pouquinho dessa questão da letra, você gosta de... Querendo ou não, quando você dá treinamento, você está ensinando, não deixa... Exatamente. E fala como é que foi essa experiência como educador aí no Senai, como professor, coordenador, depois... É um aprendizado muito grande. Quando você vai dar aula, você é um docente, você tem que se preparar. Então, a gente aprende muito. Eu vou dar aula sobre um determinado assunto que eu já conheço, só que você precisa se preparar. Então, é muito enriquecedor a docência. Eu acho que aprende mais do que ensina. Entendeu? Você tem que se preparar, você vai escutar algum tipo de questionamento que às vezes você não sabe responder na hora, você tem que buscar isso para dar um retorno para o aluno. É muito legal, é apaixonante o negócio, mas eu deixei de dar aula por conta de tempo. Tempo
é preciso muita dedicação e tempo para ser docente. Né? Essa questão de preparação, não é só da aula, né? E me fala uma coisa, em relação ao Oeste, ô Marcos, como que é hoje, né? A questão, que tipo de empresa que você atende, que tipo de serviço que você oferece, hoje quais são as principais necessidades? Eu vi você falando hoje no clube lá, que às vezes a gente pensa muito na segurança do trabalho, às vezes numa indústria, chão de fábrica. Eu vi você comentando assim, ó, viu, qualquer empresa precisa de segurança de trabalho. Às vezes um escritório, por exemplo, às vezes aqui não tem nenhum tipo de risco. Exatamente. Mas me explica um pouquinho como que funciona essa questão para as pessoas às vezes, que estão ali, às vezes não conhecem. Eu tenho às vezes uma percepção diferente do que realmente que você faz, né? A segurança do trabalho tem dois viés. Do empresário que quer, de fato, promover saúde e segurança para os seus funcionários, que ele vai além do que a legislação exige, e tem aquele empresário que ele vai fazer o que a legislação me cobra só. Porque se eu não tiver isso, eu vou receber uma multa, vai acontecer, se tiver uma fiscalização, eu vou receber uma multa. Então é assim que funciona. O que me interessa, hoje a gente já está numa situação que o que me interessa é o empresário que quer, de fato, promover saúde e segurança para o seu funcionário. Não só cumprir a legislação, não. Quer ir um pouco a mais, um passo a mais. Entendeu? Entendi. É trabalho de prevenção mesmo, não é correr atrás do leite que já derramou. Vamos ver o que a gente pode fazer. Pensando nesse empresário, às vezes porque talvez as pessoas não conhecem qual que é o benefício de fazer esse trabalho preventivo. Né? Então, vamos imaginar assim, que tipo de problemas vocês acabam evitando, que tipo de benefício quando você investe além da obrigatoriedade? É bastante interessante essa pergunta, porque tem ramo de atividade que a rotatividade é muito grande de funcionários. Então, isso daí, o que acontece? Se você tiver um funcionário bem treinado, que gosta do ambiente de trabalho dele, um profissional que foi contratado levando em consideração isso, o que ele gosta de fazer, você vai e treina ele, você vai ter um funcionário que não adoece, a questão de absenteísmo, que é a falta dele no trabalho, você reduz bastante. E o que acontece? Quando o cara fica doente no trabalho ou se machuca, você tem que colocar, ou você sobrecarrega a equipe que está lá, ou você vai ter que colocar uma outra pessoa no lugar dele. Então, isso tudo gera custo, gera, às vezes, atraso em entrega de produto, dependendo Então, é muito complicado. Quando o empresário, quando ele contrata uma pessoa, ele entende que ele está contratando uma pessoa para desenvolver bem esse serviço de forma perene. E vai fazendo isso. Qualquer interrupção que dá, gera problema. Não, legal. Então, se a gente for pensar assim, às vezes as pessoas não param para fazer essa conta, né? Qual que é o impacto de uma pessoa, às vezes, que acaba acidentando? Acidentado, ou afastado. E aí, se você fizer um trabalho de prevenção, você consegue reduzir esse tipo de problema, porque a pessoa vai estar preparada, porque às vezes o acidente é por falta de treinamento, exatamente, ou por falta de atenção, enfim. Eu acredito que a maior parte seria por falta de, às vezes, de instrução mesmo, né? Às vezes erro de processo, às vezes uma falta de manutenção na máquina. Acidente é uma coisa que acontece. Sim. Só que não pode acontecer por falha nossa. Acidente é quando está tudo ok e acontece aquele evento que gerou dano aí à pessoa, à saúde, mas quando a gente consegue evitar, a gente reduz esse nível drasticamente, com treinamento, manutenção em máquina, orientação. Perfeito. Quando o cara chega bem para trabalhar, entendeu? Isso é muito importante. A pessoa não, vamos supor, que tipo de problemas? A pessoa afastada. Aí vai colocar outra pessoa. Você vai ter que treinar outra pessoa, até ela aprender.
Então, se for colocar na ponta do lápis tudo isso, é muito mais barato fazer um trabalho de prevenção. Exatamente. O objetivo é esse. E ninguém quer o nome da tua empresa aí vinculado a um acidente, a uma estatística que hoje é muito grande. Sim. É complicado isso. Essa empresa tem muitos acidentes. Ou seja, você não consegue nem atrair um talento. Tá vendo? É mais o impacto. Né? Não vou trabalhar naquela empresa porque ela é perigoso. E isso acontece. A gente que está no ramo aí, a gente percebe que tem algumas empresas que infelizmente carregam esse karma aí. Ali acontece acidente. Então, aí, ou seja, difícil de contratar pessoas, não chega currículo. E fora a imagem, né? Que fora fica a imagem, arranhada. Não, perfeito. Quanto que vale a imagem da empresa, hein? Vale muito. E aí? É mais barato fazer um treinamento com o West de segurança do trabalho. E quanto que vale a vida de um funcionário? Nossa, não tem nem isso, é imensurável. A gente quando dá não é só vida, às vezes é uma questão que traz uma limitação. É também impacto muito grande. Né? O objetivo do treinamento é fazer com que o trabalhador ele entenda que o maior responsável pela segurança dele é ele mesmo. Sim. Então, as atitudes dele, as ações dele, ele tem que saber quando não sabe fazer, vai fazer algum tipo de procedimento, algum trabalho que não está habituado, procura saber, pergunta para o mais experiente, faz isso, porque ele tem que entender que ele está indo trabalhar não é porque ele gosta. Sim. Ele precisa trabalhar e atrás dele às vezes tem esposa, tem filhos, e quando ele se acidenta, ele é afastado, isso daí ele é um número, ele vira parte de uma estatística. Então, não é legal você ficar em casa porque você está afastado, você machucou. Sim. O legal é você estar bom para trabalhar, amanhã aparece uma outra oportunidade de emprego melhor, você pode fazer, vai lá, vai para um outro lugar melhor e leva a sua vida aí profissional com segurança e saúde. Muito bom. Bom, quero falar agora, vou levar um pouquinho para o outro lado da conversa, quero falar sobre um pouco sobre o Rotary, né? Intercâmbio de jovens aí. Eu acredito que você tem uma longa história aí de envolvimento com o Rotary, né? E está aí na posição de liderança aí na parte de intercâmbio. Como que isso, né, impacta nos seus negócios? Você acredita que traz algum tipo de benefício, esse contato? Porque, assim, eu sou suspeito de falar porque eu vi você falando tantos insights que você traz ali, às vezes, da política do intercâmbio, coisas que dá para poder aplicar na empresa. Mas eu queria ver de você, pegando o intercâmbio de jovens, o Rotary, o que você consegue trazer isso para o seu trabalho no dia a dia? Eu acho que tudo é um aprendizado muito grande. O intercâmbio de jovens entrou na minha vida lá em 2014, quando minha filha a Carol, a mais nova, resolveu fazer intercâmbio. Eu não entendia, não sabia como é que funcionava. Procurei o Rotary Club, que não é o nosso clube, é o Rotary Sul, que na época ele fazia um trabalho muito bom, sempre fez um trabalho muito bom na área de intercâmbio, e minha filha foi viajar e eu comecei a trabalhar. Entrei em Rotary pela porta do intercâmbio. E depois que eu entendi como é que funciona, eu resolvi servir Rotary através do programa de intercâmbio. Então, fui me especializando lá dentro, até chegar na posição de chair que eu estou até o ano que vem, até o final do ano que vem. Isso é muito interessante porque quando a gente tem a oportunidade de conversar com jovens, com família de jovens, muita gente, e isso daí traz uma energia nova para a gente, uma visão diferente do jovem. Às vezes eu preciso falar não, muitas vezes eu falo não, muito mais do que sim, muito mais do que eu gostaria, eu tenho que falar não com o jovem, para ele entender o papel dele aqui e o que ele vai fazer quando ele vai sair do país, ele vai ficar um ano fora. Então a gente precisa conversar, aprender a conversar a linguagem do jovem para não ficar um negócio maçante. E a ideia é que
eles tenham confiança na gente. Então chega com um problema qualquer, eles tenham confiança que a gente vai tentar resolver. E isso na área profissional ele traz tudo quanto é conhecimento, a gente aproveita para todo lado, tanto meu lado profissional que eu levei para dentro do intercâmbio, como as relações do intercâmbio para dentro da área profissional. Isso é muito legal. Uma coisa que eu achei muito legal você comentando algumas vezes em relação ao intercâmbio é a questão das políticas, né? Como que funciona a questão de todo aquele cuidado com o jovem, tem todo um protocolo, como que funciona, quem que fica responsável, ele tem ali o oficial ali que vai cuidar dele, que vai ser o contato, que vai intermediar qualquer tipo de conflito, que vai... Então, assim, a estrutura ali, essa hora que você pensa, pô, será que eu não posso trazer para uma empresa, uma instituição? E eu achei muito interessante. E tirando um gancho do que você falou aí, Marco, existe uma teoria, eu não vou lembrar agora quem que escreveu ela, que chama liderança situacional. E é um ponto que a gente até comentou hoje na reunião, que é quando você fala assim, pô, tem que falar a linguagem do jovem. Porque o que é a prega liderança situacional? É você se adaptar a sua liderança com o seu liderado. Se eu ficar falando aqui nesse nível aqui, eu não vou me comunicar com o jovem aqui. Não estou falando que você está aqui em cima e está aqui embaixo, não é isso. É locais diferentes de comunicação. Então eu tenho que me adequar. Até uma vez eu vou falar com uma criança, eu tenho que estar na mesma altura que ela, eu preciso estar ali no mesmo nível. Então, e parece uma bobeira, mas às vezes no meio corporativo, às vezes a gente não faz o uso disso. A gente tem aquela liderança linear, né? Não sei, eu sou desse jeito, eu vou falar desse jeito, quem me segue é assim, ponto final. E não. Isso é muito difícil. Ficar assim, a gente tem que se adaptar, principalmente com o jovem. Por exemplo, a maioria dos intercâmbios acontece de agosto a julho. Sim. No meio do ano. Quando um jovem estrangeiro ele vem para o Brasil, a gente tem que dar treinamento para eles, fazer um alinhamento. Todo mundo, olha, aqui funciona dessa forma. Isso daí, o mesmo treinamento que a gente dá para o jovem brasileiro que vai sair do país, a gente dá para o jovem estrangeiro. E esse treinamento a gente tem que falar em inglês, porque é a língua universal. Só que tem alguns jovens que tem um inglês pobre, vem para cá com inglês pobre. E tem jovem, por exemplo, alguns asiáticos não falam nada inglês. Então você tem que se virar para transmitir, para comunicar para eles. E o que a gente faz? A gente usa do recurso de utilizar os jovens. Por exemplo, eu tenho um taiwanês aqui que não fala nada de português. Mas eu tenho um jovem que voltou de Taiwan 1 ano, 2, 3 anos atrás. Então ele faz essa ponte. Então a gente coloca ele em conexão aí, e esse jovem vai retribuir a oportunidade que ele teve de fazer intercâmbio para trabalhar para o Rotary dessa forma. Então isso é bastante legal. É um dos aprendizados que a gente tem. Às vezes a gente vê uma situação com um jovem que ele não queria vir para fazer intercâmbio. Os pais que quiseram que ele viesse. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com isso. Isso daí a gente aprende e consegue trazer para o lado empresarial também. Sim. Uma coisa que estou lembrando aqui, o pessoal fala, eu acho que o intercâmbio é muito conhecido, mesmo fora do Rotary, né? Mas uma coisa que eu acho legal, que as pessoas não conhecem, talvez você poderia falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou fazer um gancho para o mundo empresarial. Qual que é o propósito do intercâmbio? As pessoas não sabem, você pô, legal o intercâmbio, às vezes, mas por que existe esse programa? Qual que é a finalidade? No final, qual que é a ideia, né? Por que foi criado? E as pessoas não conhecem. Eu falo porque eu não conhecia, eu vi numa situação... Caramba, muito bem pensado isso, né? A missão do programa de intercâmbio é contribuir com a paz mundial. Mas como que a gente vai fazer isso? Quando você manda um jovem para um outro país, seja ele qual for, ele vai vivenciar uma cultura diferente da sua. E ele vai entender que essa cultura não é melhor nem pior que a sua, é diferente.
E aí você vai despertar nele esse conhecimento que existe, diferenças, o senso de tolerância dele vai aumentar, de respeito pelos outros. Então o jovem, geralmente, tem muito jovem que quando quer fazer intercâmbio pensa na parte de turismo, vou viajar, não sei o quê. Mas é diferente, o intercâmbio de Rotary é um intercâmbio cultural. Então ele vai aprender uma outra cultura, seja onde for. E o que a gente espera de um jovem é que ele chega com a cabeça aberta e não assim, eu quero só Estados Unidos. Não. Eu tenho uma vaga para a China, eu quero ir. Eu tenho uma vaga para Israel, eu quero ir. Então, assim, o jovem que ele tem a cabeça aberta, que ele vai fazer um ano de intercâmbio, seja onde for, porque isso é um outro passo que a gente tem, as vagas elas vão mudando durante o ano, muitas a gente consegue manter a parceria, né, com outro país, com outro distrito, mas às vezes não tem. Então isso daí é bastante interessante. O jovem a gente fala que vai com 16 anos e volta com 26. É para amadurecer mesmo. Ele volta com autônomo, sai debaixo da asa da mãe e do pai. Qualquer problema que ele tem que resolver, ele vai tentar resolver primeiro. Se ele não conseguir, ele vai atrás de outro. Então, é fantástico quando a gente conversa com os pais dos jovens que foram, porque às vezes até não reconhece seu filho. E a gente tem até uma orientação para os pais, quando eles estão para receber o filho de volta, para como eles vão tratar com esse jovem. Porque não é aquele que ele mandou, não é aquela criança que ele mandou. Vem outra coisa. Isso é muito legal. O lance da paz mundial, uma coisa que eu reparei também, Marco, assim, que eu acho que a grande parte, que vamos falar assim, de conflito do ser humano, vamos pensar assim, você está falando de paz, ou ao contrário de ser o conflito, é não entender o outro. Quando você vai para uma outra região, você tem a oportunidade de se aprofundar e entender o ponto de vista de lá. Isso. Como que a cultura... Mesmo. E tem coisas, a gente até julga, né? Ver um outro país lá que tem um negócio muito estranho. Nossa, mas que os caras fazem isso? Que cultura estranha. Só que você só vai entender e se aprofundar naquilo se você estiver lá e vivenciando, entendendo todo um contexto por que existe aquilo lá. E outro ponto que eu acho fantástico, que talvez contribua muito para a paz mundial, é que eu fico encantado de ver, é a relação que o intercambista tem com os pais. Para quem não sabe, ele fica na casa de rotarianos, de famílias lá. Isso. E eles chamam de pai e mãe mesmo. Chamam de pai e mãe. E eles são tratados como filhos. E eu já vi, por exemplo, tem um caso aqui que eu conheço, uma pessoa que fez que ela tá tendo todo, ela foi para fora, tá tendo todo um suporte da família lá fora, a ponto do o pai pôr o emprego para ela fazer. Isso, é uma relação assim de pai e filho mesmo. Eu fiquei impressionado. Então assim, ou seja, você cria uma afinidade tão grande de paternalidade, etc., que você cria uma paixão por aquele país. É como se você... Vamos supor, se eu fui para, sei lá, para o México, é como se eu fosse do México. Isso. Então, por isso que parece que não, mas eu acho fantástico. É muito mais profundo o intercâmbio que simplesmente conhecer um país e, vou lá conhecer, aprender a língua e tal, e voltar e ter essa cultura. Exatamente. A questão da língua, o jovem vai aprender naturalmente. Então, se ele for para os Estados Unidos, ele vai voltar praticamente fluente em inglês. Agora, se ele for para a Indonésia, ele vai voltar fluente em inglês também, porque lá ele vai se comunicar em inglês e vai aprender o mandarim, por exemplo. Agora, você pensa na bagagem de um jovem que volta com 18, 19 anos, falando duas línguas. Além da natureza. Então, é uma bagagem muito interessante. Sim. E esse contato que você falou, que esse vínculo que cria com as famílias é muito interessante. Minha filha tem, a exemplo de outros jovens, tem contato assim, frequente com as famílias que ficaram lá. Eu conto até uma situação que, quando na época da pandemia,
a gente não tinha oportunidade de conversar com os outros distritos ao vivo, né, para conseguir vagas. Então a gente fazia muita reunião online. O Zoom explodiu naquela época, a gente fazia reunião. E um dia eu estava fazendo uma reunião com o pessoal do México e minha filha chegou e ela começou a dar risada de alguém que estava falando um espanhol errado ali, da equipe, né? Que a gente se vira. Aí eu falei, vem aqui para você ver quem que está aqui. Aí ela conheceu uma pessoa, o Chair, que estava do México, do outro lado lá. Ela falou, fiquei na casa dele, daí começaram a conversar, quebrou aquela formalidade da reunião. Então aquilo lá me deu uma ideia, eu falei, eu preciso conectar esse jovem. O jovem que foi para a Itália, a hora que eu estiver falando com o italiano, eu vou trazer esse jovem para fazer essa ponte. Uma que vai facilitar na comunicação e outra que ele vai e o jovem pede mesmo na cara dura. Eu quero que você mande uma vaga aí, que eu quero que outro jovem tenha oportunidade de viver o que eu vivi. Nossa, aí o cara fica com o coração derretido. Isso é show. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Muito bom. E o Marcão fica até emocionado. Eu fico emocionado. Mas assim, trazendo agora para os negócios, que eu estou falando de propósito, porque assim, quando você fala do intercâmbio já é muito bonito, mas a hora que você traz o propósito, a profundidade dele, isso motiva. A pessoa agora que está vendo isso aqui, nossa, é muito mais do que eu imaginava. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes para nossa empresa, eu faço um negócio muito legal, mas qual que é o propósito disso? Que a gente fala, por que nasceu a web? Por que nasceu assim? E existe na verdade, uma recomendação que eu falo, tem um conceito chamado Golden Circle, que é quem falou sobre isso foi o Simon Sinek, que ele foi o segundo TED Talk mais visto no mundo aí, e ele tem até um livro que tem Comece pelo Porquê, ele fala. Então tudo que você vai apresentar, seja o seu negócio, etc., comece pelo porquê, qual que é o propósito. Então assim, vamos falar do intercâmbio, o intercâmbio nasceu por causa disso. Esse é o nosso propósito. E às vezes as empresas elas não sabem qual que é o propósito, porque não é simples você desenhar um propósito. Porque ele até explica lá que tem um sistema límbico que está ligado com as emoções e não está ligado com a fala. Então você tem aquilo dentro de você sabe qual que é o propósito da empresa, mas você não consegue transformar aquilo em palavras. Mas é uma indicação muito legal de um livro, quem quiser ver aí, para poder talvez ajudar vocês a transformar o propósito do seu negócio, da vida, do seu projeto, etc., em palavras. Porque com certeza quando você for apresentar para alguém, vai ter muito mais impacto do que simplesmente falar assim, eu faço isso. Exatamente. Fazer intercâmbio, tem empresas particulares que fazem, por exemplo, pegam uma América Idiomas, por exemplo. Mas agora igual o Rotary, com a profundidade de propósito, etc., que nem tem, isso não existe, é só o Rotary que tem. Isso, a segurança que transmite. E hoje, já dando continuidade no programa de intercâmbio, o Rotary tem uma outra modalidade que se chama Novas Gerações, que é para jovens profissionais. Então, quem está cursando uma faculdade ou é recém-formado e quer fazer um curso no exterior, não sei o quê, ele tem a oportunidade de participar desse programa que vai colocar ele dentro de uma universidade para ele fazer um curso que ele quer. Então, isso daí já atua, Rotary atuando na área profissional também. Legal. Entendeu? Então, isso é muito, muito legal. Fala um pouquinho daquele case do indiano, que eu achei legal pra caramba, que veio pro Brasil aí. Tem vários. Esse veio através desse programa. Isso, veio um indiano para cá, ele queria conhecer sobre tecelagem. Então, ele ficou hospedado na casa de um companheiro em Águas de Lindóia, que ele trabalha nesse ramo aí, vende linha, insumos para tecelagem, levou ele para vários lugares, para Americana, que é um polo forte, tecelagem. Então, é bastante interessante. Teve um outro que veio na área rural, ele queria fazer um curso, queria conhecer a área rural, também foi levar em fazenda aqui, leite,
onde a gente estava falando isso, levou lá Isso. no Montezuma para ver como é que funciona queijo e tudo. Então é bastante interessante essa experiência. Sim. Eles vão entender como que funciona o que eles fazem aqui no Brasil, o método nosso. E muitas vezes eles dão dica, melhoram o nosso processo aqui, ou levam bastante coisa que funciona aqui. É muito legal, isso é muito legal. Não, fantástico. Isso eu acho que é uma coisa que precisa fomentar mais, porque tem muita coisa, tecnologia, e, às vezes inovação, às vezes não tem a ver nem com equipamento, às vezes é um processo diferente, que é muito mais fácil, revolucionário, que lá, às vezes, você vê, essa visita é muito importante. Muito legal. Bom, chegando aqui, estamos chegando aqui no final aqui do nosso podcast, mas antes eu queria entender o seguinte, voltando aqui para o Oeste, na segurança do trabalho, como que eu faço para contactar? Primeiro, o que eu preciso saber? Pelo que eu digo, qualquer empresa precisa da Oeste, ok. Como que eu faço para entrar em contato? Como que eu faço para falar com você? Quais são os canais? Existe algum meio? Como que funciona para as pessoas que estão assistindo entender, para poder acessar o seu serviço? A gente tem as redes sociais, nós temos o Instagram da Oeste, que eu não lembro agora certinho, mas tem o Instagram da Oeste. Procura o Oeste lá que já vai encontrar. Isso, já vai achar, o Oeste com U. E a gente trabalha muito no boca a boca. É uma empresa pequena, mas ela referência. A gente trabalha de acordo com a necessidade, com a demanda do cliente. Não a diferencial nosso é esse daí. Personalizado. O que o cliente precisa, o que ele já tem, o que a gente pode ajudar para melhorar, o que precisa fazer, porque o nosso objetivo não é quantidade de cliente, é atender bem um determinado número de clientes, mas deixar ele satisfeito com o trabalho nosso. Então, o Oeste você encontra nas redes sociais, lá se você procurar, e o trabalho do Marco é diferenciado, ou seja, ele faz entende o que o cliente está precisando, um diagnóstico, e cria um plano personalizado. Esse é o principal diferencial da Oeste, ou seja, vai receber o serviço na medida exata que ele precisa. Isso aí, a ideia é essa. Muito bom. Marcão, seguinte, palavras finais aí, o que você quer deixar aqui para o pessoal que está em casa, passar algum conceito, alguma coisa em relação a, sei lá, intercâmbio, seu negócio? Não, eu acho que a gente, como para encerrar aqui, a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta. Quando você faz o que você gosta, as coisas são muito mais fáceis. Então, alguém citou uma vez aí que um dia que você trabalhar o dia que você aprender a gostar do que você trabalhar com o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na tua vida. Então, é mais ou menos isso daí. Então é isso. Procurar ajudar os outros, a questão do programa de Rotary em si é isso, é servir, orientar, a hora que puder, o que a gente puder fazer para os outros a gente faz, e é isso. Educação constante, é uma constante na vida, principalmente para os jovens que estão aí, batalhar sempre para buscar um aperfeiçoamento na sua profissão, na sua educação, que isso daí vai diferenciar dos outros. Maravilha. Muito bom, Marco, eu queria agradecer a tua presença aí, por ter dedicado seu tempo aí um pouquinho para compartilhar todo esse conhecimento, o seu negócio. Com certeza vai ter outras oportunidades. A gente já está começando esse projeto aí para vir falar de alguns assuntos específicos aí, porque se deixar tem assunto para falar, nossa, tem bastante coisa. Então é isso, eu agradeço de coração. Eu que agradeço, obrigado. Você que está agora ficando aí, fica aqui esse episódio, compartilhe para quem você queira, assim, que você acha que é interessante falar sobre esse assunto, alguém que não conheça sobre intercâmbio, que queira saber mais sobre segurança do trabalho. Aqui tem um monte de insight que a gente trouxe aqui hoje. E essa é a ideia do nosso podcast, é trazer pessoas aqui do clube, é conversar com elas, extrair insights e compartilhar um pouquinho sobre o negócio dela. Muito obrigado e até o próximo episódio.